O bilionário não queria dançar com ninguém até que a faxineira negra entrou com a filha, e tudo mudou para sempre. Que absurdo é esse? Como essa mulher ousa levar uma criança ao baile mais exclusivo de Nova York? A voz de Margaret Silverton cortava o ar do salão dourado como uma navalha. Seus olhos se fixaram em Keisha Williams, de 32 anos, que acabava de entrar no grande salão do Astor Hotel com sua filha Maya, de 8 anos. Keisha não deveria estar lá. Como camareira de hotel, seu turno havia terminado às 18 horas, 2 horas antes do evento começar. Mas Maya havia esquecido sua boneca favorita no vestiário feminino durante uma visita anterior, e estava chorando tanto que Keisha não teve escolha a não ser ir buscá-la. Margaret ergueu a mão enluvada, seus diamantes refletindo a luz do lustre. Temos intrusos. O baile de caridade anual do Silverton reunia a elite de Manhattan. Os ingressos custavam $50.000 por pessoa. Keisha, em seu uniforme azul marinho simples, contrastava fortemente com os vestidos de gala que custavam mais do que seu salário anual. Mamãe, por que aquela senhora está gritando? Sussurrou Maya, apertando sua boneca contra o peito. Seus cachos naturais estavam presos em 2 tranças que Keisha havia feito com carinho naquela manhã. Calma, querida. Vamos pegar suas coisas e ir embora, murmurou Keisha, mas 2 seguranças já estavam bloqueando sua saída. Do outro lado do corredor, Alexander Silverton observava a cena. Aos 35 anos, o bilionário herdeiro do Império Silverton estava acostumado aos dramas sociais criados pela mãe. Mas algo na dignidade daquela mulher e na confusão inocente da criança o incomodava. Alexandre, querido, Margaret se aproximou com um sorriso venenoso. Vejam que situação constrangedora. Essas pessoas não têm limites. Keisha mantinha a cabeça erguida enquanto sussurros cruéis se espalhavam pela sala. Ela conhecia esse tipo de humilhação. Crescerá como a única criança negra em escolas de elite, graças a bolsas de estudo. Ela sabia exatamente como essa história terminaria. Senhora, o segurança se aproximou. Preciso pedir que a senhora se retire. Claro, respondeu Keisha com uma calma sobrenatural. Só vim buscar algo que minha filha esqueceu. Que conveniente. Margaret riu cruelmente. Bem agora que os homens mais ricos de Nova York estão reunidos aqui. Foi então que Maya, com a honestidade brutal de uma criança de 8 anos, olhou diretamente para Margaret e perguntou: por que você é tão má com a minha mãe? Ela se esforça muito para cuidar de mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret empalideceu. Alexander observou Keisha se ajoelhar ao nível da filha, sussurrando algo que a fez sorrir. Havia uma graça natural naquele movimento, uma elegância que dinheiro nenhum poderia comprar. Vocês sabem dançar? Perguntou Maya inocentemente para todos na sala. Minha mãe dança lindamente. Ela me ensinou balé clássico assistindo a vídeos no YouTube. Alexander se viu caminhando em direção a eles antes mesmo de perceber. Margaret tentou segurá-lo pelo braço, mas ele a ignorou completamente. Me concede esta dança? Perguntou a Keisha, estendendo a mão. A sala inteira congelou. 200 pessoas da alta sociedade ficaram em choque. O bilionário mais cobiçado de Manhattan estava convidando a faxineira negra para dançar. Keisha olhou para a mão estendida dele como se fosse uma armadilha. Mas Maya sussurrou: vai, mãe, mostra a eles como você dança lindamente. E foi aí que algo extraordinário aconteceu. Keisha aceitou a mão de Alexander, e no momento em que a música começou, ela revelou uma técnica de dança clássica que deixou todos sem palavras. Ela se movia como uma bailarina profissional, com uma elegância que fez Margaret perceber que havia subestimado completamente a pessoa que tentava humilhar. Mas o que ninguém no salão sabia era que aquela dança era apenas o primeiro passo de algo muito maior que estava prestes a mudar o mundo daquelas pessoas privilegiadas para sempre. Se você está se perguntando como uma faxineira desenvolveu técnicas de dança clássica tão refinadas e por que Alexander arriscou sua reputação social por uma completa desconhecida, inscreva-se no canal, porque esta história de preconceito e superação está apenas começando. A música parou, mas o eco da dança perfeita ainda reverberava pelo salão. Keisha se movia com uma técnica clássica tão impecável que até os músicos profissionais da orquestra ficaram sem palavras. Quando ela e Alexander se separaram, 200 pessoas permaneceram em silêncio absoluto. Impossível, sussurrou Margaret, mas alto o suficiente para ser ouvida. Onde uma pessoa como ela aprenderia a dançar daquele jeito? Maya correu até a mãe, radiante. Mãe, todos viram como você é incrível. Keisha abraçou a filha, mas seus olhos permaneceram fixos em Margaret. Havia algo na expressão da matriarca de Silverton que ela reconheceu imediatamente,
o mesmo olhar que destruíra seus sonhos 15 anos antes. Alexander, Margaret puxou o filho para longe. Preciso falar com você. Agora. Mas Alexander não conseguia tirar os olhos de Keisha. Você dançava como uma profissional. Onde você estudou? A pergunta atingiu Keisha como um tiro. Por um momento, as lembranças ameaçaram dominá-la. Há muito tempo, ela respondeu simplesmente. Há muito tempo. Margaret se aproximou, estreitando os olhos como os de um predador. Porque tenho certeza de que seria impossível para alguém na sua posição ter acesso a aulas de balé clássico. Foi então que Victor Hartwell, renomado crítico de dança do New York Times, abordou o grupo. Ele assistia à apresentação com crescente descrença. Com licença, disse ele, observando atentamente o rosto de Keisha. Mas essa técnica, eu reconheço esse estilo. É da Royal Ballet School. Só conheço uma pessoa que dançou exatamente assim. O sangue de Keisha gelou. Ela agarrou a mão de Maya. Temos que ir. Espere, Victor continuou, ignorando o óbvio desconforto dela. Você não estaria. Não, impossível. Keisha Richardson morreu em um acidente de carro há 15 anos. O nome caiu como uma bomba. Margaret empalideceu visivelmente. Alexander franziu a testa, confuso. Mas alguns dos mais velhos começaram a sussurrar entre si. Keisha Richardson. Uma senhora idosa se aproximou. A prodígio que seria a primeira bailarina negra principal da Metropolitan Opera House. Maya olhou para a mãe, confusa. Mãe, por que estão falando de uma pessoa morta? Keisha respirou fundo. 15 anos fugindo do passado. 15 anos se escondendo atrás de um novo sobrenome. 15 anos acreditando ter escapado. Mas o passado tinha um jeito cruel de ressurgir nos momentos mais inesperados. Porque, disse Margaret com a voz fria e consciente, sua mãe não é quem diz ser. A verdade é que Keisha Richardson era a sensação do New York Ballet. Aos 17 anos, foi aceita na Royal Ballet School com uma bolsa integral. Aos 20, estava sendo preparada para se tornar a primeira bailarina principal negra da história do Metropolitan. Seu futuro era dourado, promissor, inevitável. Até a noite em que Margaret Silverton apareceu em seu camarim. Você tem talento, Margaret dissera naquela noite distante. Mas talento não basta. Este mundo tem regras. E uma delas é que certas portas não se abrem para certas pessoas. Keisha riu na cara dela. Meu talento fala mais alto que seus preconceitos. Veremos, respondeu Margaret com um sorriso frio. Uma semana depois, fotos íntimas falsas de Keisha circularam na mídia. Acusações de envolvimento com drogas surgiram do nada. Os patrocinadores se retiraram. O Metropolitan rescindiu seu contrato. Em um mês, Keisha Richardson estava arruinada, humilhada e banida do mundo da dança. Ela desapareceu, adotou o sobrenome Williams e jurou nunca mais pisar em um palco. Ela trabalhava como faxineira, garçonete, qualquer coisa para sobreviver e criar Maya sozinha. Então, Margaret disse agora, com a voz carregada de veneno disfarçado de doçura, a famosa Keisha Richardson. Que coincidência você aparecer aqui, no baile da família que tanto te ajudou no passado. Alexander olhou para as duas mulheres, sentindo uma tensão que não compreendia completamente. Mãe, do que você está falando? Estou falando de justiça atrasada. Margaret sorriu. Sua nova amiga não é apenas uma faxineira. Ela é uma mentirosa profissional que enganou o mundo da dança há 15 anos. Maya apertou a mão da mãe. Mãe, você está bem? Keisha olhou para a filha, depois para Margaret e, finalmente, para Alexander. Ela passou 15 anos acreditando que era uma vítima. Mas, parada naquele salão de baile, cercada pelos mesmos predadores que destruíram sua primeira vida, ela percebeu algo que mudaria tudo. Ela não era mais a jovem ingênua de 20 anos que fora pega de surpresa. Ela era uma mulher de 32 anos que sobrevivera a tudo o que tentaram fazer com ela. E desta vez, ela não seria pega de surpresa. Você tem razão sobre uma coisa, disse Margaret Keisha, com a voz assumindo um tom que fez várias pessoas ao redor pararem para ouvir. Eu não sou a pessoa que você destruiu há 15 anos. O que Margaret Silverton não sabia era que a mulher que ela tentará destruir passará os últimos 15 anos não apenas sobrevivendo, mas se preparando. E agora, de volta ao mundo que a rejeitara, Keisha estava prestes a mostrar que algumas pessoas não sobrevivem a uma queda. Eles usam a experiência para voar ainda mais alto. Nos 3 dias seguintes ao baile, Margaret Silverton trabalhou com a eficiência implacável de alguém que já havia orquestrado a destruição de vidas.
Ela ativou sua rede de contatos como uma aranha tecendo sua teia mortal. Doutora Williams, disse ela ao telefone para a diretora da escola de Maya. Estou preocupada com uma situação envolvendo uma de suas alunas, Maya Williams. Tenho informações de que a mãe dela pode estar envolvida em algumas atividades questionáveis. Do outro lado da cidade, Keisha estava no pequeno apartamento que dividia com Maya, mas não chorava nem se escondia como Margaret esperava. Sentou-se à mesa da cozinha com uma determinação gélida, fazendo algo que jurara nunca mais fazer, usando as habilidades que desenvolvera ao longo de 15 anos de sobrevivência. Maya brincava na sala, alheia à tempestade que se formava. Mamãe, por que você está revirando esses papéis velhos? Só estou organizando algumas coisas, querida, respondeu Keisha, estudando cuidadosamente cada documento que guardava há anos. Certidões de nascimento, comprovantes de residência, mas principalmente registros médicos detalhados e fotografias com carimbos de data que contavam uma história muito diferente daquela que Margaret havia espalhado 15 anos antes. O telefone tocou. Era a doutora Patricia Chun, vice-diretora da escola de Maya. Senhora Williams, preciso falar com a senhora sobre uma preocupação que nos foi comunicada. Alguns pais influentes questionam se Maya deveria continuar em nossa instituição, considerando certas alegações sobre seu passado. Keisha respirou fundo. 15 anos atrás, uma ligação como essa a teria destruído. Agora, ela apenas sorriu friamente. Dr. Chun, eu entendo perfeitamente. Que tal marcarmos uma reunião? Tenho algumas informações que podem esclarecer essas alegações. Depois de desligar, Keisha pegou um cartão de visita amarelado que guardava numa gaveta há anos. David Comar, investigador particular e especialista em recuperação de reputação, havia lhe dado aquele cartão 5 anos antes, quando descobriu por acaso que ela era a famosa Keisha Richardson desaparecida. David havia sido jornalista investigativo antes de se tornar detetive particular. Especializou-se em casos em que pessoas poderosas usavam sua influência para destruir vidas inocentes. Quando conheceu Keisha, ofereceu-se para ajudá-la gratuitamente, mas ela recusou, ainda despreparada para encarar o passado. David, ela disse quando ele atendeu. É a Keisha. Keisha Richardson. Acho que está na hora de aceitar sua ajuda. 2 horas depois, David estava sentado na cozinha de Keisha, com os olhos brilhando de entusiasmo, como se finalmente a justiça fosse feita. Keisha, eu nunca parei de investigar o seu caso, disse ele, abrindo uma pasta grossa. Margaret Silverton não destruiu apenas você. Encontrei pelo menos outras 6 mulheres talentosas que tiveram suas carreiras arruinadas pela mesma mulher nos últimos 20 anos. Ele espalhou fotos e documentos sobre a mesa. Uma pianista clássica, uma soprano de ópera, 2 atrizes de teatro, uma escultora e uma escritora. Todas negras ou latinas. Todas com carreiras promissoras. Tudo destruído pelo mesmo padrão. Fotos falsas, acusações plantadas, patrocinadores pressionados. Maya se aproximou da mesa, curiosa. Mãe, que fotos são essas? São histórias de pessoas corajosas, meu amor, respondeu Keisha, abraçando a filha. Pessoas que foram feridas, mas que um dia poderão ver a justiça feita. David continuou, mas aqui está a parte interessante. Margaret não age sozinha. Ela recorre a uma empresa de relações públicas especializada em gestão de crises sociais. Basicamente, eles plantam histórias falsas e destroem pessoas que ameaçam a ordem estabelecida. Keisha estudou os documentos com a mesma intensidade com que analisava partituras musicais complexas. E você tem a prova disso. Tenho rastros financeiros, e-mails vazados, gravações de algumas conversas, mas preciso de algo mais. Preciso que ela se exponha completamente. Foi então que Keisha sorriu pela primeira vez em dias. Não um sorriso de alegria, mas o sorriso gélido de alguém que finalmente enxerga o panorama completo. David, e se eu te dissesse que Margaret Silverton vai tentar me destruir novamente nos próximos dias? E se eu te dissesse que, desta vez, em vez de fugir, vou deixá-la chegar bem perto do sucesso? Isso seria perigoso. Se ela conseguir plantar uma história convincente. Ela não vai, interrompeu Keisha, com a voz cheia de uma confiança que surpreendeu até a ela. Porque, desta vez, eu não sou a garota de 20 anos que acreditava que talento bastava. Agora eu sei exatamente como ela funciona. David franziu a testa. O que você tem em mente? Keisha pegou o celular e mostrou a ele uma conversa do WhatsApp. Margaret acha que sou apenas uma faxineira assustada. Ela não faz ideia de que, nos últimos 15 anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava estudando.
A conversa mostrou mensagens de um grupo de ex-funcionárias do Hotel Astor, onde Keisha trabalhava, mas elas não eram apenas faxineiras. Havia garçons, seguranças, recepcionistas, motoristas, pessoas invisíveis que viam tudo e conheciam todos os segredos dos hóspedes ricos. Sabe qual é a vantagem de ser invisível para pessoas como Margarete? Perguntou Keisha retoricamente. Eles fazem tudo na sua frente, pensando que você não existe. Durante 15 anos, limpei escritórios, esvaziei latas de lixo, organizei documentos que essas pessoas deixavam espalhados por aí sem cuidado. David começou a entender. Você coletava informações. Documentei tudo. Cada conversa suspeita que ouvi, cada documento comprometedor que vi, cada e-mail que imprimiram e jogaram fora sem destruí-lo. Margarete Silverton acha que está caçando uma presa fácil. Keisha se levantou e foi até um armário, de onde tirou uma velha caixa de sapatos. Lá dentro, havia pendrives, fotografias, documentos impressos e até gravações em um pequeno gravador digital. Mas a verdade é que, continuou ela, seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez David perceber que estava na presença de alguém muito mais inteligente e preparado do que Margarete jamais poderia imaginar. Ela vem sendo caçada há anos e nem sabe. Maya observava a mãe com crescente admiração. Mãe, você é tipo uma detetive secreta? Algo assim, querida. Às vezes, quando pessoas poderosas ferem outras, alguém precisa coletar evidências para mostrar a verdade. David pegou um dos pendrives. Keisha, se é isso que eu estou pensando. É exatamente o que você pensa. Margarete Silverton está prestes a descobrir que subestimar uma mulher que sobreviveu a 15 anos de invisibilidade forçada foi o maior erro de sua vida. O que Margarete não sabia era que sua próxima vítima havia passado a última década e meia não apenas se escondendo, mas se preparando para o dia em que teria coragem suficiente para revidar. E quando alguém que foi subestimado por tanto tempo finalmente decide mostrar sua verdadeira face, a queda dos poderosos não é apenas inevitável, é espetacular. Na manhã seguinte, Margarete Silverton acordou com uma sensação de vitória iminente. Ela havia passado a noite coordenando o golpe final contra Keisha, uma história publicada no principal jornal de Nova York, alegando que a falsa bailarina estava explorando emocionalmente um bilionário ingênuo para obter dinheiro. Alexander verá que mulher manipuladora ela é, murmurou para si mesma, ligando para o repórter que havia subornado. Mas quando o telefone tocou, a voz do outro lado estava tensa. Senhora Silverton, temos um problema. Alguém vazou informações sobre o nosso acordo. E tem mais uma coisa. Documentos comprometedores sobre outras mulheres que você ajudou a remover de certos cargos. Margarete sentiu um arrepio na espinha. Que tipo de documentos? Transferências bancárias, gravações, e-mails. Está tudo nas mãos da época. A matéria sai em 2 horas. Do outro lado da cidade, Keisha estava no apartamento de David Comar, cercada por jornalistas, ativistas dos direitos civis e advogados. Ela não era mais a faxineira assustada. Era o centro de uma operação meticulosamente planejada que estava prestes a expor uma das famílias mais poderosas de Nova York. Senhoras e senhores, anunciou David, apresento a vocês não apenas Keisha Richardson, uma das bailarinas clássicas mais talentosas de sua geração, mas também a mulher que documentou sistematicamente 15 anos de abuso de poder pela família Silverton. Alexander chegou ao apartamento de Keisha no momento em que os jornalistas começavam a transmissão ao vivo. Ele havia recebido uma mensagem urgente dela. Se você quer saber a verdade sobre sua mãe, venha agora. Keisha, o que está acontecendo? Perguntou ele, vendo as câmeras. Você está prestes a descobrir quem sua mãe realmente é, respondeu ela, entregando-lhe um tablet. E porque ela destruiu não só a minha vida, mas a vida de pelo menos outras 6 mulheres talentosas nos últimos 20 anos. As primeiras evidências apareceram na tela. Gravações de Margarete instruindo jornalistas a publicar notícias falsas, transferências bancárias para empresas de relações públicas especializadas em destruir reputações, e-mails detalhando como remover elementos indesejáveis da cena cultural de Nova York. Alexander assistia, cada vez mais horrorizado, à reprodução de uma gravação de sua mãe. Essas pessoas precisam entender seu lugar. Quando tentam se elevar acima de sua posição, alguém precisa lembrá-las da realidade. Meu Deus, ele sussurrou, ela realmente fez isso. Maya estava na escola quando tudo começou a se desenrolar, protegida da tempestade midiática que sua mãe havia orquestrado cuidadosamente. Keisha havia se certificado de que sua filha estava segura antes de detonar a bomba que destruiria o Império Silverton. No Hotel Astor, Margarete estava em sua suíte presidencial quando ouviu sua própria voz transmitida nacionalmente. Uma pessoa como ela jamais deveria ter acesso ao nosso mundo.
É uma questão de manter a ordem natural das coisas. Ela tentou ligar para seus advogados, mas a linha estava congestionada. Tentou contatar jornalistas aliados, mas eles já haviam trocado de lado. Em questão de horas, Margaret Silverton passou de matriarca respeitada a pária social. O telefone tocou. Era o Alexander. Mãe, você precisa explicar essas gravações. Alexander, querido, você não entende. Eu fiz isso para proteger nossa família, nosso legado. Você fez isso por pura crueldade, ele interrompeu, com a voz fria. E agora você tem que enfrentar as consequências. Nas redes sociais, a hashtag Justiça para Keisha virou tendência mundial. Vídeos dela dançando no baile circularam com milhões de visualizações. O contraste entre sua graça natural e a crueldade de Margaret criou uma narrativa poderosa que cativou a imaginação do público. David Kumar apareceu na televisão com uma pasta cheia de provas. Margaret Silverton usou sua influência para destruir sistematicamente as carreiras de mulheres talentosas, especialmente negras e latinas, que ameaçavam o que ela considerava a ordem natural das artes em Nova York. Empresas começaram a cancelar contratos com a Fundação Silverton. Museus removeram placas com o sobrenome da família. A Metropolitan Opera House anunciou uma investigação sobre práticas discriminatórias do passado. Margaret tentou uma última tentativa desesperada, aparecendo em uma entrevista na televisão. Essas acusações são absurdas. Sempre apoiei a diversidade nas artes. Mas Keisha também estava preparada para isso. Durante a transmissão ao vivo, David tocou uma gravação de apenas 6 meses antes, na qual Margaret dizia a um doador que certos tipos de pessoas estavam invadindo espaços que naturalmente não lhes pertencem. A entrevista foi um desastre total. Margaret gaguejou, se contradisse e finalmente saiu do estúdio quando o apresentador apresentou mais evidências. Naquela noite, Alexander foi ao apartamento de Keisha. Maya estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha, alheia ao fato de que sua mãe tinha acabado de derrubar uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Keisha, Alexander disse, preciso me desculpar. Pela minha mãe, pela minha família, por tudo que você passou. Você não precisa se desculpar pelos crimes de outra pessoa, ela respondeu. Mas você precisa decidir que tipo de homem quer ser de agora em diante. Maya olhou para eles. Mãe, por que tanta gente falando de você na televisão? Porque às vezes, querida, quando pessoas poderosas machucam outras, alguém tem que dizer a verdade. E hoje era o nosso dia de contar a verdade. Do outro lado da cidade, Margaret estava sozinha em sua mansão. Funcionários haviam se demitido, amigos haviam parado de atender suas ligações e o conselho da fundação havia votado por sua demissão imediata. Ela olhou pela janela para a cidade que um dia governara e percebeu que havia subestimado completamente Keisha Williams. A mulher que ela considerava nada mais do que uma faxineira assustada passará 15 anos reunindo evidências e construindo uma rede de aliados que agora estava destruindo completamente. Margaret pegou o telefone para tentar uma última ligação para Alexander, mas ele não atendeu. Por 15 anos, ela usou seu poder para silenciar vozes que considerava inapropriadas. Agora, finalmente, era sua própria voz que estava sendo silenciada pelo peso de suas próprias ações. À medida que a noite caía sobre Nova York, uma nova realidade se estabelecia. A mulher que sobrevivera a 15 anos de invisibilidade forçada não apenas recuperara a voz, como a usará para reescrever as regras de poder de uma cidade inteira. 6 meses depois, Keisha subiu ao palco do Lincoln Center, não como faxineira, mas como diretora artística da primeira escola de balé inclusiva de Nova York. O financiamento veio de doações públicas que chegaram depois que sua história viralizou, e de uma fonte inesperada, Alexander Silverton. Maya, agora com 9 anos, dançava na primeira fila da sua turma, cercada por crianças de todas as cores e classes sociais. Mãe, ela sussurrou antes da apresentação, você transformou sua dor em algo lindo. Margaret Silverton, por outro lado, agora morava em um pequeno apartamento no Queens. Sua velha amiga a rejeitava, a fundação havia sido dissolvida e ela passava os dias assistindo ao crescente sucesso da mulher que tentará destruir 2 vezes na televisão. Alexander assumiu o controle total dos negócios da família, redirecionando a fortuna de Silverton para programas sociais e artísticos. Sua primeira doação de $10 milhões foi para a escola de Keisha. Por que você está fazendo isso? Perguntou Margaret durante uma das raras visitas que ele ainda fazia. Porque aprendi que nosso legado não deve ser sobre quem excluímos, mas sobre quem incluímos, respondeu ele. David Kumar publicou um livro sobre o caso, intitulado A Dança da Justiça, que se tornou um best-seller nacional.
Keisha usou os royalties para expandir sua escola para outras cidades. Em uma entrevista à CNN, Keisha foi questionada sobre perdão. Eu perdoei Margaret não por ela, mas por mim. Guardar rancor seria como beber veneno e esperar que ela morresse. Mas isso não significa que as consequências de suas ações devam desaparecer. Hoje, a escola de Keisha atende mais de 500 crianças. Maya, que herdou o talento natural da mãe, já planeja seguir seus passos. Mas com uma diferença crucial, ela cresceu sabendo que sua voz importa. Margaret fez uma última tentativa de redenção aparecendo na escola durante uma apresentação. Maya viu na plateia e, com a sabedoria de uma criança que cresceu ouvindo falar de justiça, sussurrou para a mãe: acho que ela finalmente entende. Entender o quê, querida? Esse talento não tem cor, e tentar ofuscar a luz dos outros só te deixa no escuro. Keisha sorriu, abraçando a filha. 15 anos atrás, uma jovem bailarina foi destruída pelo preconceito e pelo poder. Mas dessa destruição, algo mais poderoso nasceu. Uma mulher que transformou sua dor em propósito, sua humilhação em inspiração. A verdadeira vingança não era destruir Margaret Silverton. Era construir um futuro onde outras crianças como Maya jamais teriam que passar pelo que Keisha passou. Era provar que, quando alguém tenta nos derrubar, a melhor resposta não é se rebaixar ao nível deles, mas sim se elevar tanto que eles se tornem irrelevantes. Se esta história tocou seu coração e o inspirou a nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando o mundo parece estar contra você, não se esqueça de